Para aqueles que viram a aula passada, esse artigo, eu já achei ele importante, e estudando ele mais a fundo, eu fiquei achei muito interessante, e mesmo porque a tese ela pede para a gente olhar numa perspectiva profética da lei dominical, e ela diz que esse artigo, o entendimento dele é crucial. O entendimento do insight que ele traz para a gente poder compreender muitas coisas. Eu queria começar, não vou iniciar do artigo, mas tem partes do artigo que eu achei muito importantes, e eu sinalizei, mas também que a gente vai fazer uma discussão no final, a gente vai chegar a conclusões no final, juntos, e juntas, né? E delas é que o ataque aos direitos das mulheres coincidiu com um ataque mais amplo à democracia. E nos últimos 15 anos, a gente assistiu um ressurgimento do autoritarismo sustentado. Democracias relativamente novas, como Brasil, Hungria, Índia, Polônia e Turquia, voltaram a deslizar para a autocracia ou estão a tender nessa direção. Países considerados parcialmente autoritários há uma década atrás, como a Rússia, tornaram-se autocracias de pleno direito. E em algumas das democracias mais antigas do mundo, França, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, o sentimento antidemocrático está a aumentar nos partidos políticos estabelecidos. E aí ela diz que não é uma coincidência, né, que a igualdade das mulheres esteja a ser retrocedida, ao mesmo tempo que o autoritarismo está a aumentar. E ela diz que os cientistas, eles sabem, eles são conscientes de que os direitos civis e a democracia das mulheres andam de mãos dadas, gravem bem. Mas tem sido lento essa aceitação e esse reconhecer, né? Só que a primeira é uma condição prévia da segunda, ou seja, os direitos civis precisam existir para que a democracia das mulheres possam estar de mãos dadas com o direito civil, ou possa existir também. E ela diz que os aspirantes a autocratas, os autoritários patriarcais, têm boas razões para temer a participação das mulheres. E aí ela cita um pouco, porque a gente viu que quando as mulheres participam, quando as mulheres estão na linha de frente desses movimentos, a probabilidade delas conduzirem a uma democracia mais igualitária é muito maior, né? E então, de uma outra forma, falando de uma outra forma, as mulheres totalmente livres e aquelas mulheres que estão ativamente politicamente na política e que são estão em poder em cargos de liderança ou não, mas que estejam destacando os direitos das mulheres, elas são uma ameaça para a autocracia, para os autoritários, né? E por isso esses líderes têm uma razão especial, que eles usam de uma forma muito especial contra a mulher, e é uma arma
na mão deles. E a gente vai saber o que é. A mensagem, qual é o teste dessa mensagem? Feminismo radical, sexismo. Sexismo. O teste dessa mensagem é sexismo. E a gente sabe que a gente vai entender por que esse teste tinha que ser relacionado ao sexismo, né? E o próprio artigo diz que a gente precisa entender, compreender a relação entre o sexismo e o recuo democrático, né? Sexismo e o declínio da democracia. E o artigo diz, porque isso é vital para aqueles que desejam repostar, ou seja, contra-atacar, né? Contra ambos. Ambos quem? Sexismo e o recuo democrático. Os autocratas, eles estão estabelecidos e eles são líderes, agora a gente sabe muito bem, nacionalistas. E eles são líderes nacionalistas de direita. E como que eles trabalham esse nacionalismo de direita? Eles, na utilização de relações hierárquicas de gênero para escorar o governo nacionalista, de cima para baixo, dominado pelos homens. Então, eu quero que a gente entenda isso de novo. Os autocratas, os autocratas estabelecidos, que já estão no poder, e líderes nacionalistas de direita, em democracias contestadas, estão unidos na utilização de relações hierárquicas de gênero para escorar o governo nacionalista de cima para baixo, dominado pelos homens. Vou perguntar aqui. Nilson, o que você entende desse texto? Um poder grande que quer dominar a classe pequena, né? É isso? Sim, muito bom. Sim. Que poder grande é esse? Os Autocratas? Os Isso, autocratas. Ok, isso. ok. E porque eles deixam de ser democratas, deixam de demonstrar que são democratas quando eles se tornam autocratas, né? Eles estão lutando contra a democracia. Mas você disse que o comando de cima para baixo. E o que você acha que quer dizer as relações hierárquicas de gênero? Você já falou que a hierarquia é porque vem de cima para baixo. Muito bom. Por que ele usa? Por que é hierárquica de gênero? O domínio parte de quem? A relação com o sexismo, no caso? Sim. E esse domínio relacionado ao sexismo parte de quem? Quando a gente fala de gênero. Da direita, né? Quando a gente fala de gênero, a gente está se relacionando a homem ou mulher. Isso. Então, quando ele fala que é uma relação hierárquica de gênero, quem está dominando? O homem, né? O homem. Muito obrigada, Nilson. Exatamente. E esses líderes, eles usam uma hierarquia de gênero. E o Nilson trouxe para a gente que
Essa hierarquia de gênero é porque ela vem de cima para baixo, né? É um comando onde faltando um preto aqui. Onde a ordem hierárquica vem de cima. Quando a gente fala de gênero, então vem de quê? Quem é que comanda? E aí o Nilson mostrou para a gente que é o homem. Mas o Nilson tem que isso tem a ver com sexismo. Porque eu vou continuar lendo e a gente vai chegar em outros pontos. Então, como o Nilson falou, a gente já entendeu que a hierarquia de gênero quer dizer isso aí. De cima para baixo, e vai ser dominado pelos homens. Pelos homens. Tendo lutado durante muito tempo, eu estou lendo uma parte do artigo novamente, contra hierarquias sociais que consolidam o poder nas mãos de poucos, os movimentos feministas são uma arma poderosa contra o autoritarismo. Então, a gente viu o que o autoritarismo traz. A gente viu que o autoritarismo, com o aumento do autoritarismo, há um declínio da democracia, né? E a gente viu agora que o feminismo, os movimentos feministas, é uma arma muito poderosa contra o autoritarismo. E aí o artigo traz aqueles que desejam inverter esse declínio democrático não se podem dar ao luxo de os ignorar. É bem interessante porque essa é a nossa mensagem, né? A gente não pode ignorar esse fato. A gente precisa estar não só atentas e atentos, mas a gente precisa estar conectado na mesma página, né? Que o que a liderança tem trazido para a gente. A gente estudou um pouco sobre as mulheres na linha de frente e sim, a gente viu que o que os estudiosos dizem a respeito disso, da democracia, que ela tem frequentemente enquadrado o empoderamento das mulheres como resultado da democratização ou mesmo como uma função da modernização e do desenvolvimento econômico. Lara, pode falar, meu amor. É só pedir para tu repetir a última frase, porque falhou para mim, não sei se só para mim, e eu não consegui entender completamente o significado, parece bem importante. Desse que eu li agora? Do que tu leu, não agora, é um pouquinho antes, a tua última frase antes de tu começar a falar novamente. O que eu estava falando é que aqueles que desejam inverter esse declínio democrático global não se podem dar ao luxo de os ignorar. Então, o que eu disse? Eu disse que essa é a nossa mensagem, né? Que para a gente vencer, e olha, esse artigo é de alguém que não tem nada a ver com o movimento, né? Mas é a nossa mensagem, que devemos estar na mesma página, conectados, que devemos estar nos aprofundando para a gente estar no mesmo entendimento que os nossos líderes, né? Do que eles têm trago para nós. E aí eu falei um pouco que os cientistas, os estudiosos, eles dizem que
a democracia tem frequentemente enquadrado o empoderamento das mulheres com o resultado da democratização ou mesmo como uma função da modernização e do desenvolvimento econômico. O que se entende com isso? É que as mulheres, a movimentação das mulheres tem relação com o aumento da economia, com melhoria na economia, com uma democratização mais ampla, tem a ver com modernização, crescimento econômico, né? Por quê? Porque eles entram nessa luta, o que elas exigem? Elas exigem lugar na política, elas exigem inclusão, né? Elas lutaram pela sua própria representação, né? E pelos seus próprios interesses através desses movimentos. E começa com o sufrágio, né? A movimentação, os movimentos de sufrágio. E o que acontece? Essas campanhas de direitos, elas acabam por fortalecer a democracia em geral. Então, o movimento feminista, ele é algo que é positivo, que é, eu diria, fundamental para a democracia num todo, né? E desequilibrei. Os autocratas, né, eles sabem bem disso, sabe? Eles compreendem intuitivamente, e é isso que explica o medo deles, o empoderamento da mulher. Nas últimas 7 décadas, as exigências para a inclusão política e econômica ajudaram a catalisar transições democráticas, especialmente se essas mulheres ocupavam a linha de frente dos movimentos de massas. Então, aqui a gente está vendo como que a mulher é importante, não só, como eu trouxe da última vez, no apoio interno, com alimentação, com ajuda com relação à organização, etc., mas estando realmente na linha de frente. E eu quero ir num ponto específico agora. Eu quero dar um exemplo da mulher na linha de frente. Em 2018, eu falei desse episódio, as mulheres fizeram uma organização e foi a maior organização do Brasil até hoje, no nosso tempo, contra Bolsonaro, né? E dizia, ele não. E essa foi muito interessante, porque essa mobilização dessas mulheres adquiriram uma dimensão enorme. Começou no Brasil, muitas, massa, né? Começou no Brasil, depois foi para Portugal, de Portugal foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para mais 2 países. E é só para a gente ter uma ideia da importância que de como isso contagia, de como isso atrai as pessoas quando a mulher está na linha de frente. E é uma coisa que eu não esperava que fosse ser tão grande. Genebra também entrou. E teve muitas manifestações em massa nesses países contra Bolsonaro, né? E o que eu queria ler para a gente... primeiro, eu queria lembrar de uma participação da Cris, que eu acho que merecia uma reflexão melhor. Cris, você está aí? Não sei se a Cris está aqui hoje.
E é sobre o seguinte: nós vimos que líderes autoritários e democratas e liberais, a gente já entendeu o que é um democrata e liberal, ou o que é um autoritário e liberal, eles responderam à ameaça da mobilização política das mulheres, invertendo os progressos em matéria de igualdade de gênero e direito das mulheres. A motivação não é de todo estratégica, porque muitos acreditam em ideias sexistas, mas a visão do mundo é algo autosservida para esses autoritários. Em estados totalmente autoritários, os mecanismos de repressão sexista podem ser intransigentes e brutais. Então, a Cris fez o seguinte comentário: o governo autocrata ele é um poder na mão de um só. Então, se eu estou falando de autocracia, agora é dominado pelo homem, não pelos homens. É um homem que vai dominar. E ela diz mais, no comentário dela, quando é dado voz às mulheres, quando traz ela para a política e a democracia acontece, eles são ameaçados em seu poder e eles estão em risco, né? Esse foi o comentário da Cris. E é interessante a gente parar nisso para a gente entender algumas coisas. Aqui diz que a motivação não é de toda estratégica. O que a gente entende sobre isso? Porque está falando assim, não é de toda estratégica, muitos acreditam em ideias, mas muitos acreditam em ideias sexistas. Então, a gente vai falar agora de um sexismo que é estratégico. Definir o que eu estou querendo dizer com um sexismo estratégico? Gabriela. O que você entende por sexismo estratégico? Excelente. É exatamente isso que a Gabriela trouxe. O sexismo estruturado é usar o sexismo, tá, como estrutura, como base, para que eles possam continuar oprimindo, denegrindo a imagem da mulher, diminuindo a mulher, atacando a mulher, né? Para quê? Para minar o feminismo. Então, eles usam o sexismo como estratégia de ação, de ataque contra a mulher. Por que eles usam o sexismo? O que vocês acham? Porque eles sabem do poder que a mulher tem, se caso ela tomar a frente e avançar, e eles querem minar isso? Eles já sabem o poder que a mulher tem, e eles já sabem que a mulher pode avançar, e que a mulher pode crescer, e se ela cresce, eles creem que eles vão diminuir, o que não é a intenção do feminismo radical jamais. Fazer o reverso, né? As mulheres tomariam conta e os homens iriam oprimir. Sim, as duas respostas têm tudo a ver. Esse é o motivo pelo qual eles vão usar o sexismo estratégico.
Esse é o motivo. É a forma que eles vão usar para que a mulher não chegue ao poder, que a mulher não tenha espaço, né? Mas eles usam o sexismo estratégico porque eles sabem que nós estamos num meio sexista, em que aqui eles têm poder, muito poder. Nós fazemos parte de um mundo, de um patriarcado sexista. Então, eles ficam muito bem armados, né? Então, a gente chega à conclusão de que eles não são só sexistas, mas eles usam o sexismo para poder continuar no poder. E o que querem? Com esse sexismo, eles conseguem exercer um controle direto do Estado sobre as mulheres. Reprodução. E na reprodução, a gente pode dizer que ou eles forçam a gravidezes forçadas ou abortos forçados, né? Então, eles começam a querer, o Estado começa a ter poder sobre o corpo da mulher, né? E o sexismo para a mulher. O que o sexismo faz contra nós? Opressão. O que mais? Tipo de quê contra a mulher? Violência. Então, o que eles trazem o sexismo como forma de violência à mulher. Quando eles fazem isso, o que acontece ao nosso redor? Eles estão incentivando a violência contra a mulher. Eles estão incentivando... E como eles estão... A gente viu que são autocratas estabelecidos, né? Então, o que eles fazem? Eles incidem os homens e mulheres sexistas à violência contra essas mulheres. E aí, o que eles fazem? Fazem leis mais práticas, reduzem o direito das mulheres, eliminam a representação das mulheres e para que ela não possa entrar nessa luta, tampouco avançar. Então, eles estão usando o sexismo para isso. E por que eles conseguem ter conseguem ter sucesso nesse caso? Porque nós vivemos num mundo que sexista e geralmente como machista. E geralmente esse mundo sexista e machista, ele é o que com as mulheres? Liberais? Não. Eles são conservadores. Então, como? Então, é uma violência à mulher com sexismo estratégico, e essa hierarquia de gênero, ela vem dominada por esse homem, e esses homens são o quê? Conservadores. Dessa forma, qual é o tipo de sexismo que eles trazem? É que a mulher ela tem que ser submissa, ela veio para poder ter filhos, para cuidar do lar. Ela não pode ser uma mulher livre, ela precisa livre desse tipo de ideologia, né? E eu falei de uma jornalista da última vez, da última aula,
E o nome dessa jornalista, eu acho que seria muito interessante eu trazer, é o mínimo que eu posso fazer por ela. É uma jornalista que é uma feminista, é uma das feministas mais importantes da China, e a gente citou a China como um país autocrata. E ela se chama Sofia Wang Xueqing. É uma das principais feministas da China, e ela começou a fazer reportagens e campanhas contra o assédio sexual às mulheres. Ela começou a lutar pelos direitos das mulheres, e ela levou, então, o Me Too para a China em 2018. E ela estava prestes já agora a pegar o voo para o Reino Unido, porque ela recebeu acho que vocês se lembram, uma bolsa de estudos da Universidade do Reino Unido, que se chama Sussex, a universidade. E eu não sei se diz assim, Sussex. Obrigada, amiga. E na hora de embarcar, ela desapareceu. Ela estava com Wang Jianbing, ativista dos direitos trabalhistas, né? E eles sumiram, e depois de muita busca de jornalistas, etc., de outros países também, eles acabaram dizendo que eles estão sendo acusados de iniciar subversão na China. Então, isso leva mais ou menos 15 anos de prisão. E eu trouxe a Sofia porque quando ela chega na China, as mulheres têm medo, e as feministas da China, porque existem, elas trabalham escondidas, elas trabalham sem que eles saibam que elas existem ali, né? E na pesquisa dela, ela fez uma pesquisa com jornalistas, e 80% dessas jornalistas haviam sido assediadas sexualmente, né? Então, como que o governo da China fez? Sumiu com ela. Essa é uma forma de ataque autocrata da forma mais radical que pode existir, né? Não tem nem prova contra ela. E essa é uma das formas de ataques. E não deixa de ser sexista, porque a China é um país sexista. E aí a gente entra em cenários menos autocráticos, onde as políticas são exatamente os cenários menos autocráticos. As políticas são abertamente sexistas. Não podem ser simplesmente decretado algo, né? Não podem ser simplesmente decretadas. Ou seja, os líderes autocráticos e seus partidos políticos usam a retórica sexista para chicotear o apoio popular às suas agendas. Então, eles fazem isso de uma forma regressiva e, muitas vezes, camuflando-as no traje do populismo. Fazê-lo, promovem narrativas misóginas da feminilidade patriótica tradicionalista. Eu quero colocar isso aqui. Feminilidade patriótica tradicionalista. Quem pode me falar o que entende por isso, por essa frase? Não por essa frase, mas por essa denominação, feminilidade patriótica tradicionalista.
Tá. Essa forma desses líderes, segundo um escritor, Natasha Cole, ele diz que esses líderes eles estão empurrando nacionalismos ansiosos e inseguros. E eles fazem o quê? Punem e desumanizam as feministas. A gente está vendo sexismo o tempo todo. E aí eu vou trazer um comentário da Cris. E a Cris diz o seguinte: não o cultural abrange tudo. Quem é religioso, quem não é, quem é ateu, e por conta desta raiz cultural, ela tem o poder de atingir e usar muitos. Ela me disse que esse comentário ela fez de uma conversa que ela teve com a Lara. Então, a gente pode entender que eles estão usando o quê para atingir essas mulheres? Quando a gente coloca patriótica e tradicionalista. O que a gente entende por tradicionalista ou tradicional? Cultura. Alguém pode... Quem falou? A cultura. Nilson, é exatamente isso. A cultura. Aquilo que é tradicional vem da cultura. E eu quero trazer o significado de tradicional. Tradicional, relacionado com tradição, com a transmissão de lendas, de ritos, de usos culturais, crenças, etc. De uma geração para outra, conservador, que se pauta na tradição, comportamento tradicional, opinião tradicional. Costumeiro, incorporado aos usos, aos hábitos e costumes. Mas lá no primeiro, a gente viu que tem o quê? Culturas. Então, o tradicional, esse tradicionalista aqui, está levando para cultural. Leva para onde? Nacionalismo, patriarcado, isso tudo é o quê? Sexista, vem de quê? Então, o patriótico aqui também é cultural. Bom, e na Rússia, onde o aborto é ilegal, em qualquer circunstância, desde 1920, o aborto é ilegal na Rússia. O governo de Putin tentou inverter o declínio da população do país, desencorajando agora os abortos e reforçando os valores tradicionais. A gente está falando de alguns países aqui e, apesar dos compromissos constitucionais nominais para proteger as mulheres contra a discriminação de gênero, as mulheres estão o quê? Subrepresentadas na força de trabalho e em poderosos papéis oficiais. Elas estão subrepresentadas. Os dizem, prosseguem com as políticas que afirmam um maior controle do Estado sobre os corpos das mulheres, ao mesmo tempo que reduzem o apoio a quê? A igualdade política e econômica de gênero. Encorajam frequentemente, legislam a subjugação das mulheres, exigindo que homens e mulheres se conformem aos papéis tradicionais.
E esses papéis são os papéis tradicionais de gênero, por dever patriótico. Novamente, a gente vê o dever patriótico, feminilidade patriótica, e a gente vê que precisa ser algo tradicional. E eles também conspiram, na verdade, eles destroem, né, esses conceitos. E um dos conceitos que eles destroem é a equidade e empoderamento para os seus próprios fins. Então, eles fazem uma conspiração, eles mudam essas coisas para que isso possa ter o objetivo de ajudar a eles mesmos. Embora tais esforços para reafirmar uma hierarquia de gênero pareçam diferentes, em diferentes contextos e culturas de direita, partilham uma tática comum. Fazer que a subjugação das mulheres pareça, gente, pareça desejável, que pareça aspiracional. Isso me lembra muito a Igreja Adventista. Eles fazem com que essa submissão da mulher, essa feminilidade patriótica, pareça algo que elas desejam. E elas estão aspirando na vida. Então, essa é uma forma interessante de distorcer a igualdade de gênero e de fazer esse empoderamento da mulher. E como que eles fazem isso? Aí eles vão entrar com beleza, aquela mulher que está pronta para receber o marido, que cozinha para o marido, que leva filho na escola, pega na escola, né? É esse tipo, e isso parece algo bom, parece algo que uma mulher vai ambicionar. Uma forma dos líderes autocráticos e liberais tomarem uma hierarquia de gênero palatável para as mulheres é politizando a família tradicional. Então, acabei de falar aqui, é a forma que eles têm de fazer isso. Mas o que é isso? Essa forma de politizar a mulher como um gênero próprio para tratar do lar. Isso é eufemismo. E é eufemismo quando você traz traz um ponto que você quer suavizar, que você quer tornar mais agradável, né? E de forma que reduza a carga que aquilo tem. Então, isso é um eufemismo, né? É uma forma de convencer, né? Mas com uma forma suave, né? Dando a importância para a mulher, colocando a mulher num nível, né? Exigindo da mulher uma característica ideológica que o homem coloca para a mulher, né? E isso é eufemismo que eles estão usando. Então, eles trazem esse valor, a mulher na maternidade, né?
à paternidade. Então, a mulher na maternidade com relação ao paterno, né? O trabalho doméstico numa casa. Para quê? Para fazer recuar as suas reivindicações ou para fazer com que elas nem existam, para fazer com que ela nem se desperte para isso, né? Então, os corpos femininos, nesse caso, eles tornam-se alvo de um controle social para os legisladores masculinos que invocam o ideal da pureza feminina e apelam às mães, filhas, esposas, para reproduzirem uma versão ideológica da nação. O presidente da turco, né, Recep Tayyip Erdogan, ele argumentou que as mulheres elas não são iguais aos homens e que o seu papel prescrito na sociedade, olha aí, que o seu papel prescrito na sociedade é a maternidade, a manutenção da casa. E ele chamou as mulheres que prosseguem carreira sobre a maternidade meias pessoas. Ele chama essas mulheres de meias pessoas. E o governo do primeiro-ministro húngaro, que agora é uma outra história, né, Viktor Orbán, ele encorajou igualmente as mulheres a não tentarem reduzir a diferença salarial. As mulheres estavam lutando pela igualdade salarial, e ele disse que elas não deveriam lutar por essa diferença salarial, né? E a se concentrasse na produção de quê? Filhos húngaros. Então, tradicionalismo, cultura. Né? Em toda a gama de regimes autoritários e semi-autoritários, as minorias sexuais e de gênero são também frequentemente alvo de abusos. A gente sabe que se a mulher ela é oprimida, se ela vai perdendo espaço, quem vai perdendo espaço com ela? A gente está falando de gênero. LGBT, então vai perder espaço com essas mulheres, né? Se as mulheres perdem espaço, são atacados também. LGBT, eu gosto de fazer assim. LGBTQIAP+, quem mais? Aqui a gente inclui aqui as lésbicas, a gente inclui os gays, bissexuais, era isso que eu queria, transgênero. Então, essa minoria vai ser mais atacada, né? E, diferente do que se espera socialmente, essa minoria tem vergonha de ser quem são? Não, não. Eles têm orgulho de ser diferente. Eles têm orgulho de ter suas próprias identidades constituídas e não se importam com a imposição do meio. Então, esses são também o quê para esses autocratas? Uma ameaça, né? Eles são uma ameaça. Então, os autocratas dizem que eles estão minando a hierarquia de gênero, né? Binária de gênero, que eles estão atacando essa hierarquia que é celebrada por tantos autoritários. E, apesar do flagrante da misoginia, e, em alguns casos, por causa dela, alguns autoritários e pretensos autoritários, eles conseguem alistar mulheres como chave nos seus momentos políticos. Alguém tem um exemplo de uma mulher
fazendo um papel submisso, aceitando uma forma sexista de ser tratada. A gente tem uma mulher que eu acho que é assim uma das representações mais significativas, que aceita, que, embora não aceite, olha que interessante, ela se... Como que eu vou dizer? Isso. Esses autocratas no poder já estabelecidos fazem, exibem essas mulheres, exibem seus filhos, mas de que forma? Eu vou falar de Trump, né? E Melania Trump. Como que era Trump andando? Ele ia na frente e ela ia atrás. E isso... quando a esposa dele caminha atrás dele para entrar no Air Force One, que é quando eles iam viajar para algum lugar, isso é uma forma de submissão, é uma forma de aceitação ao sexismo. Mas houve um momento que ela o desafiou, porque ela se recusou a aparecer com ele em público. E ela teve as consequências dessa atitude que ela fez. Mas a gente nem sabia disso. Então, continua aquela mulher submissa, né? Então, ela é um exemplo da mulher certa, do comportamento certo de uma mulher, e ele usa isso muito bem. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Sara Duterte Carpio. Ela é presidenta da Câmara de Davao City, nas Filipinas, e ela é filha do presidente Rodrigo Duterte. E ela foi uma das principais candidatas a suceder seu pai, até que ele anunciou que as mulheres não estão aptas para ser presidente. Apesar da história do país, de chefes de Estado femininos e dos números das principais sondagens de Duterte Carpio, ela apresentou a sua candidatura à vice-presidência com todo respeito. Então, ela continuou lutando, mesmo a gente vendo que o pai é contra. Então, enquanto as mulheres elas são remetidas para esses papéis tradicionais e feminizados, os líderes patriarcais autoritários trombetam, né? Comemoram o seu poder com exibições gratuitas de masculinidade. E aí, o artigo traz Trump com aquela gravata gigante vermelha, o apertar a mão dele forte, né? Os palavrões, ser acusado de ter assediado sexualmente muitas mulheres. Ele se regozija disso. Enfim, Putin, que aparece seminu, né? Com o corpo à mostra, aparece malhando. O que eles estão querendo fazer? Além de tudo, eles estão querendo mostrar para os homens o que é ser homem. Masculinidade tóxica, a Gabriela falou aqui para a gente, e é verdade. E o que eles fazem? Bolsonaro se referiu ao Covid-19 da seguinte forma, ele disse que os brasileiros deveriam enfrentar a Covid-19 como homens. Então, esse tipo de conversa ele pode parecer até ridícula, mas parte de um repertório um teórico insidioso, né, que feminiza quem? Os opositores, né,
que debocha e feminiza os opositores, né? E eles projetam uma hipermasculinidade, criticando a aparência das mulheres, brincando com a violação, incitando, ameaçando a violência sexual e procurando controlar o corpo das mulheres, né? Bolsonaro disse para uma jornalista que uma candidata que ele não seria capaz nem de estuprá-la. E essa não é uma frase incomum, né, no nosso meio. E tudo isso para quê? Para silenciar os críticos do autoritarismo patriarcal, né? Em contrapartida a essa retórica violenta é a misoginia paternalista. Enquanto Trump, Bolsonaro e Duterte mais explicitamente sexualizaram e objetivaram as mulheres, projetando-se como algo profusamente viril e predadores, né? O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e Erdogan promoveram-se como figuras paternas e protetoras, e ocasionalmente até renunciantes para manter as mulheres e as minorias no seu lugar. Eles são, por vezes, profunda e manifestamente misóginos. E, no entanto, outras vezes, utilizam conversas progressistas sobre o gênero para promover agendas regressivas de gênero, né? É um papel totalmente de eufemismo mesmo. E essa medida aumenta a misoginia em geral e ocorrem outras mudanças no panorama político e jurídico. Putin, em 2017, assinou uma lei que descriminalizou algumas formas de abuso doméstico. Era crime, e ele assinou lei descriminalizando, não é mais crime, né? Apesar das preocupações de que a Rússia, há muito, enfrenta uma epidemia de violência doméstica. No resto da campanha de 2016, Trump minimizou. E aqui eu trago de novo sobre o vídeo famoso que apareceu dele gabando-se da agressão sexual, rejeitando essa crítica e dizendo que aquilo era uma conversa de banheiro. Apesar do fato de numerosas mulheres o terem acusado de agressão sexual e má conduta. Uma vez que Trump se tornou presidente, a sua administração dirigiu o Departamento de Educação para reformular os regulamentos do título 9 para dar mais direitos aos acusados de agressão sexual nos campos universitários. Então, o que a gente está vendo? Eles veem que o feminismo, quem é a ameaça para eles? É o feminismo radical. Para trazer as mulheres para o lado deles. Como eles usam? Isso, Gabriela. Eles usam feminismo cultural. Cultural aceita. Por que o feminismo cultural é fácil para eles trazerem para o lado deles?
Porque a gente viu que o feminismo cultural ele é tradicionalista, né? Ele tem a ver com... Eles usam aí a feminilidade, o ato patriótico, né, dessas pessoas, e ele também é conservador. O que eles fazem? Atacam as feministas radicais, né? E esse ataque é muito forte, porque a gente viu que, na maioria das vezes, é intransigente e brutal. Queria que a gente entendesse que, sem o feminismo radical, não está contra a autocracia. Cultural, de cultura, a gente está falando de algo que está no cerne da vida dessas pessoas, algo que é mais do que algo que é sagrado para essas pessoas, né? E é por isso que a gente vê tantas mulheres, e a Igreja Adventista tem isso muito enraizado, tantas mulheres que aceitam, declaram que elas têm que ser submissas, né? E isso é mais do que religioso, isso é cultural também. Eu queria citar de um artigo que fala que o feminismo cultural não é sobre diferentes nações, é sobre cultura feminina. Eu achei isso interessante. É sobre cultura feminina e cultura masculina. E ele argumenta, o feminismo cultural, ele argumenta que a forma de uma mulher vir ao mundo é, na verdade, superior à de um homem. Por quê? Porque é a essência de ser mulher. Apenas isso, que as torna especiais e diferentes em relação aos homens. Por quê? Vocês acham que essência é essa que elas se referem? O que nos leva a pensar que o feminista cultural ela tem uma essência feminina, uma essência Uhum. Seria essa a essência? A Gabriela falou que normalmente se diz que a mulher tem um tato, né? uma sensibilidade. E elas pensem isso quando diz essência, e elas colocam essa essência com maior ênfase em cooperação, né? E eu acho que cooperação leva muito para alguém que é coadjuvante, que é alguém que não está no mesmo nível, né? E que podem que acreditam que essas características que elas têm foi determinada por uma sociedade. Eu achei isso muito interessante. Sociedade. Da onde veio característica adquirida
da sociedade. Sociedade, isso leva a gente a pensar em quê? Nosso meio. Uma sociedade traz o quê para a gente? A Alexia colocou, eu não entendi, elas se sentem superior? Sim, elas se sentem superior, mas de uma forma que elas não são superior. Elas sentem que tem uma essência, tá? Mas é uma essência frágil, feminina, uma essência de sentimento com relação a isso. Uma característica que ela adquire da sociedade, com mais facilidade, por ser essa mulher e ter essa essência. Será que eu me expliquei bem? Aí ela perguntou, já as mulheres não sei se foi ela, se sentem iguais. Vou subir aqui para eu ver. Alguém citou Michele Bolsonaro, Gabriel Barros. Muito bom. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque eu estou vendo o chat agora. Mas, sim, a Michele Bolsonaro é um excelente exemplo. Ela é submissa, ela não tem fala, ela não tem posição, e ela só apareceu para falar no Dia das Mães, erroneamente, porque é como se fosse uma campanha, e ela está sendo processada por isso, e ela é totalmente submissa, realmente. O Nilson falou da guerra de cultura, que tem um papel importante para o homem. Eu não entendi, elas se sentem superior, expliquei para a Alessia, e já mulheres do feminismo radical se sentem iguais. Sim, Alexia, é isso mesmo. Wilson colocou que é a visão dos homens, não das mulheres. Eu diria que sim, que nesse caso é uma visão patriarcal aceita por elas, que a sociedade é cultura, a sociedade é o cultural, é o meio, é tanto que elas dizem que são características que foi determinada pela sociedade, né? Eu tenho quanto tempo agora? 5 minutos, obrigada. Eu queria que a gente pensasse nisso tudo com relação ao decreto dominical, né? Aonde vai nos levar, né? Com a perspectiva da lei dominical, sabendo que nós estamos no tempo do fim e olhando, tendo uma visão geral, a gente está vendo o quê? A gente está vendo, eu diria, a gente está vendo o feminismo radical e a gente está vendo o sexismo e tudo que envolve o sexismo, né? Que são homens, mulheres, pessoas que estão no poder, pessoas que não estão no poder, toda a desigualdade que tem com relação à mulher, em todos os sentidos, sentido trabalhista, posição social, de aquisição, de tudo. A gente, então, vê 2 partidos. Alguém pode me dizer quais são esses partidos que a gente vê? Existe um partido não. Fato.
numa luta entre o bem e o mal, quais são os dois partidos que a gente tem? Nós temos dois partidos, Deus e Satanás. E vendo que existem esses dois partidos, a gente sabe que o partido de Satanás ele tem se fortalecido para essa última grande crise. E é interessante porque essa é uma razão pela qual os líderes autoritários lançaram esse ataque aos direitos das mulheres e à democracia. E esse evento, há tanto tempo, está sendo duvidado, está sendo esse evento que é tão duvidado está sobre nós, né? E o que a gente tem que fazer com relação ao nosso partido? A gente viu que Satanás ele tem os autoritários para atacar as mulheres e a democracia. O que a gente deve fazer para a gente a nossa salvação? A Gabriela falou que é votar no partido político correto. Qual é o partido político correto? Então, a gente deveria votar no partido de Deus. Certo. E não é para salvar, para ter a nossa salvação apenas, mas para salvar vidas também. Essa é a nossa prioridade. Nós devemos, então, o quê? Eu falei no início que esse artigo ele nos traz de uma forma muito interessante que nós devemos o quê? Nós não devemos deixar passar despercebido, nós não podemos nos dar o luxo de não entender esse embate entre igualdade de gênero, liberdade das mulheres, aqui fala muito de democracia das mulheres com o autoritarismo. Nós não podemos esquecer que a igualdade de gênero verdadeira é a que o feminismo radical impõe. Porque o feminismo radical ele não vai aceitar tradicionalismo, patriotismo, feminilidade de uma forma usando o eufemismo, ele não vai aceitar nada cultural, né? Ele quer a mudança dessas estruturas. Ele não quer um engano para a gente achar que conquistou algo e o patriarcado continuar no poder e a submissão e o direito das mulheres continuar numa forma abaixo dos homens, porque essa não é a intenção de Deus. Então, nós precisamos escolher o governo de Deus, né? E a gente faz a escolha do governo de Deus escolhendo o quê? As políticas do governo de Deus. E uma dessas políticas é principalmente o feminismo radical. Então, a gente entende que o feminismo radical é uma ameaça para a autocracia que está dominando o mundo, né? E tem países que eram democráticos e que agora estão indo para o autoritarismo. Eu fiquei muito triste ontem, muito triste, com a morte de Dom Phillips e com a morte de Bruno Pereira. Isso me chocou muito,
porque Dom Phillips é um repórter britânico que defendia a Amazônia e defendia os índios da Amazônia. E Bruno Pereira, que trabalhava junto com ele, é um indigenista muito, muito inteligente e descobriu tribos indígenas que não haviam sido descobertas ainda, né? Isoladas, né? E eu comecei a ver um pouco sobre isso e me entristeceu muito, porque o autoritarismo de Bolsonaro é uma coisa estarrecedora, né? Ele demorou a procurar essas duas pessoas, isso a gente sabe que é um crime político, né? E ele só diz que esse inglês aí, ele era mal visto pelos garimpeiros, ele era mal visto pelos garimpeiros, ele falava mal dos garimpeiros, criticava os garimpeiros lá, né? E se a gente for olhar pela razão, o que Bolsonaro está assumindo na frente de todo mundo? Ele está assumindo que ele está do lado dos garimpeiros. É muito claro. Ele está assumindo que ele está do lado dos garimpeiros e que ele está satisfeito com a morte de Dom Phillips. E isso choca, isso é uma forma de autoritarismo de tudo que a gente poderia esperar, porque já teve muitas coisas. Ele tem um embate enorme com a responsável pela Organização das Nações Unidas. Eu não me lembro o nome dela agora, mas o pai dela é mexicano, ela foi também uma líder no México, né? Não acredito que uma presidente também. E o pai dela foi morto. E ele, com o sexismo dele, o que ele fez? Ela disse que estava preocupada com a Amazônia, etc. E ele disse, graças a Deus, ainda bem que seu pai foi morto, porque o seu pai foi morto e o México não virou uma nova Cuba. E ela ficou chocada, e ela respondeu a ele, né? É uma pessoa que tem coragem de falar que do pai dela que foi morto e que não virou uma nova Cuba, ela disse, eu tenho pena do Brasil. E a gente está nesse país onde a gente pode ver o autoritarismo de uma forma brutal, bem na nossa frente, e contra as mulheres. Ele proibiu a entrega de absorventes nas escolas. Ele falou, para quê? Não precisa. E é isso que é o autoritarismo. E todos falam que as feministas que são o problema, que tem que lutar contra as feministas, né? E é exatamente o que os ameaça, é o poder da mulher, o poder da mulher em exigir seus direitos. A gente sabe que isso está minando. O artigo termina falando que as mulheres vão conseguir, e é compreensível, né, que o artigo termine assim. Mas não é isso que tem acontecido. A misoginia aumenta, os direitos das mulheres vão se perdendo anos e anos de luta, né? A gente está vendo aí com relação ao aborto, e está cada vez mais difícil. Leis que diminuem o poder da mulher, né? Alguém escreveu aqui, sim, ele representa Lúcifer, ele mesmo. Isso, Lúcifer não, Satanás mesmo, é verdade. É isso que ele representa, é verdade. E acabou-se. Dom Phillips estava escrevendo um livro sobre como preservar e manter a Amazônia. Isso está com uma repercussão mundial, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas
eu acredito que é no Reino Unido, na cidade principal, tem um edifício enorme e tem uma tela gigantesca escrito Bolsonaro é responsável por mortes, precisamos fazer alguma coisa, onde estão Dom Philips e Bruno Pereira, uma coisa bem forte, sabe? E ele continua, como na China, na Turquia, em tantos países que a gente sabe, eles continuam difundindo esse poder maligno, né? Esse poder autoritário e onde a gente não tem direito a nada. Então, a anciã Thés, o que ela pede a gente não pode olhar para a nossa cultura, a gente não pode olhar para o que é tradicional, a gente tem que olhar o que o partido de Deus pede da gente, né? Que política a gente tem que adotar do feminismo radical? E é a única forma que a gente tem de vencer essa batalha, de vencer essa guerra, né? Então, as nossas prioridades elas devem coincidir com a seriedade do momento. E mais do que isso, a gente precisa estar em harmonia nas nossas vidas. Isso é profundo, gente, nas nossas vidas, com a mensagem de advertência e com o trabalho que nos foi designado. Então, a gente precisa absorver o que Deus tem mandado para nós através dos nossos anciões, e a anciã Thés trouxe para a gente o feminismo radical, né? E a gente precisa abraçar isso. A gente não vai poder mais ver e aceitar, ou não ter uma reação. Eu acho que Lara é um ótimo exemplo disso. A gente precisa reagir a essas coisas, porque sem reação era aqui, em qualquer feminismo cultural ou liberal, né? Era uma reação de aceitação ainda, né? E no feminismo radical, a gente não aceita. A gente não é isso que a gente quer. Não é isso. A gente quer uma posição igualitária. Quando a gente consegue essa posição igualitária, a gente está ajudando, olha aqui, todas as minorias. Isso é importantíssimo. Não é uma coisa só para as mulheres, de jeito nenhum. Quando o feminismo alcança, eles também alcançam. Mas quando o feminismo retrocede, eles também são afetados fortemente, né? Com muita violência. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém disse, o clamor da meia-noite está salvando nós. Nilson, essa é a mais pura verdade. Harmonia com o governo de Deus, ele escreveu. Queremos igualdade. Amém. Isso é o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite, ele, como o feminismo radical, ele ataca todas essas coisas. Entende? E, automaticamente, ele ataca a autocracia, o autoritarismo, aqueles que tiram o direito de liberdade de um povo, né? E aí a igualdade de gênero, que é o mais importante. Amém. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer porque o Senhor tem usado poderosamente as pessoas que o Senhor escolheu para nos liderar. Queremos agradecer porque podemos sentir a força e o teu poder ao tentar abrir nossos olhos
e nos tirar da escuridão que nós podemos estar, do engano que nós podemos estar, mas também de saber que o Senhor quer nos colocar no caminho certo. Muito triste saber que a gente ainda não é capaz de escolher o teu governo da forma como deveria ser, que nós ainda sentimos como o touro ápice, onde não adoramos mais a forma, mas as características que nós queremos diferem de ti, porque nós trazemos da nossa cultura, nós trazemos daquilo que nós queremos, nós intervimos naquilo e queremos mudar aquilo que o Senhor traz para nós. Bondoso Deus, que o Senhor possa abrir nossas mentes e corações para que finalmente nós possamos estar de acordo, em sintonia com aquilo que o Senhor deseja de nós. E nós agradecemos pela luz que o Senhor tem trago e como esse artigo tem tanta informação sobre como isso funciona, como são os ataques, como nós fazemos para progredir, como nós podemos fazer para dar os passos certos, por que eles se sentem ameaçados por nós? Tanta explicação, que o Senhor possa nos ajudar a escolher o partido certo e aceitar esse governo com o nosso coração e que isso possa, então, refletir-se nas nossas vidas, com aceitação, submissão, abnegação e luta pela igualdade. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco, abençoe os estudos de amanhã. Agradecidos somos, em nome e por amor de Jesus. Amém.